Olá, tudo bem? Professor José Ricardo aqui em mais um vídeo falando sobre estrutura atômica, modelos atômicos, né? E hoje, especificamente, vamos falar sobre as chamadas relações atômicas, que são quatro, né? São os isótopos, os isótonos, os isóbaros e os isoeletrônicos, né? Então, essas relações atômicas têm estas palavrinhas aí envolvidas. Vamos por partes. A primeira delas, talvez a mais importante, seja entender o que são isótopos, né? Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico. Então, número atômico 1, hidrogênio. Número atômico 2, hélio. Número atômico 3, lítio. Dentro desses elementos, né, eu posso ter, em alguns casos, outros átomos um pouquinho diferentes, mas que também são chamados de hidrogênio, de lítio, de hélio, por terem o mesmo número atômico. Então, se eles têm o mesmo número de prótons, eles representam um mesmo elemento químico. Então, a ideia de elemento químico, que é? Qual que é a diferença entre elemento químico e átomo, professor? Não é a mesma coisa? Tecnicamente não, tá? O que é elemento químico? Elemento químico é um conjunto de átomos que tenham o mesmo número atômico, tá? Que sejam isótopos. Então, elemento químico é caracterizado pelo número atômico. Átomos podem ser de um mesmo elemento químico, mas ligeiramente diferentes. Vamos olhar os exemplos? Olha aqui, ó. C com 12 em cima, 6 embaixo. C com 13 em cima e 6 embaixo. E C com 14 em cima e 6 embaixo. Todos essas letras C representam o elemento químico carbono. O elemento químico carbono é caracterizado por ter 6 prótons no seu núcleo. Então, esse número de baixo, número atômico, é o número de prótons que o átomo tem. Então, todos esses símbolos que estão aqui representam o elemento químico carbono. Mas eu tenho 3 tipos diferentes de elemento químico carbono na natureza. Eu tenho o carbono 12, que é a esmagadora maioria, 98, 99% é de carbono 12. Mas eu tenho o carbono 13 e também o carbono 14. O carbono 14, por exemplo, usado aí em datações, né, por método do carbono 14, porque esse carbono 14 é radioativo, tá? Então ele pode ser usado aí para datar materiais antigos aí, né, com alguns milhares de anos. Aqui então, por que eles são diferentes? Porque eles têm diferentes números de nêutrons, porque a massa deles é diferente. O que é diferente de um para o outro? Aqui é massa 12, aqui é massa 13, aqui é massa 14. Por que essas massas são diferentes? Porque, embora tenham o mesmo número de prótons, cada um desses átomos tem diferentes números de nêutrons. E aí eles são diferentes entre si. Então, o átomo de carbono 12 tem algumas coisas diferentes do átomo de carbono 13, e ambos têm coisas diferentes do átomo de carbono 14. Por exemplo, somente o átomo de carbono 14 é radioativo, os outros não são. Tá? Então, existem diferenças. Porém, todos eles têm número atômico 6 e são chamados de carbono, porque eles representam um conjunto de elementos, de átomos, né, que representam o elemento químico carbono. Tá? Então, aqui o que eu estava falando, ó, destaca ali, ó, o número atômico 6, indica que todos eles têm o mesmo número de prótons. Se todos eles têm o mesmo número de prótons, todos têm o mesmo número atômico, e a gente diz que esses caras aí são isótopos. Observa que isótopo tem o P de próton. Cada palavrinha dessa que a gente vai ver dessas semelhanças tem uma letrinha que vai dizer pra gente aí o que eles têm em comum. Aqui, isótopo, P de próton. Beleza? Outro exemplo aqui, urânio. Tem urânio 234, urânio 235, urânio 238. Todos eles são elemento químico urânio, porém as massas são diferentes porque cada um deles tem uma quantidade de nêutrons diferentes. O que eles têm em comum? Em comum eles têm o 92. Todo átomo que tem número atômico 92, a gente chama ele de urânio. Então, esses aqui são exemplos de isótopos do urânio. O isótopo 234, o isótopo 235 e o isótopo 238. Tá? E o urânio é material radioativo. Todos esses isótopos aí são radioativos. Tá? Então, isótopo é isso. O isótopo, mesmo número de próton. O número de baixo vai ser igual. Fechou? Isso é isótopo. E o isóbaro? Isóbaro tem a ver com massa. Tem a letrinha A aqui de massa. Isóbaro, A de massa. O que é um número de massa? Esse númerozinho que fica aqui em cima. Olha no exemplo.
40, 18, AR. AR é argônio, um gás nobre. 40, 20, Ca, que é cálcio. Então, por que eles são isóbaros? Porque ó, o 40 é igual nos dois átomos. Tá? São átomos diferentes que têm algo em comum. Esse aqui é um dos postulados de Dalton que caiu, né? Para Dalton, átomos diferentes teriam que ser totalmente diferentes. E a gente sabe, né, que não. Tem coisas em comum entre átomos, né? Por exemplo, o mesmo número de massa. Então, eles são isóbaros aqui, beleza? Outro exemplo aqui embaixo. TH é tório. U é urânio. Tório, número atômico 90. Urânio, número atômico 92. Só que olha a massa deles. 234 e 234. Então, esse isótopo 234 do tório, ele é isóbaro do isótopo 234 do urânio. Então, o tório tem os seus isótopos, que vão ter número atômico 92. O urânio tem os seus isótopos, que a gente viu na tela anterior. Só que esse especificamente, o urânio 234, é isóbaro do tório 234, porque eles têm o mesmo número de massa. Então, isóbaro A de massa, mesma massa igual. Fechou? Vamos para o próximo, que são os isótonos. Isótono N de nêutron. Então, são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Lembrando que o número de nêutrons não é um número que eu vou ver de cara. Eu tenho que calcular ele. Lembrando lá, né, o número de nêutrons é a massa menos o número atômico, ou seja, o número de cima menos o número de baixo. Vamos calcular os nêutrons aqui para o carbono 13. Ó, 13 menos 6 dá 7. Número de cima menos de baixo. Deu 7. Nitrogênio 14. Quantos nêutrons será que tem no nitrogênio 14? Vamos fazer a mesma conta. 14 menos 7, 7. Olha aí, agora eu tenho o mesmo número de nêutrons. Ambos têm 7 nêutrons. Por isso eu chamo eles de isótonos. Então, qual é a relação que existe entre o carbono 13 e o nitrogênio 14? Eles são isótonos, porque eles têm o mesmo número de nêutrons. Beleza? Então, para achar se é isótono, faz a continha. De cima menos o de baixo, de cima menos o de baixo, compara. Quais serão os isótonos? Aqueles que derem o mesmo valor nessa conta. Isso significa que tem o mesmo número de nêutrons. Beleza? Para fechar o nosso vídeo, que vai ser o mais rápido até agora dessa série, isoeletrônicos. Aqui é meio óbvio, né? O que está medindo isoeletrônicos? Elétrons, né? Átomos que apresentam o mesmo número de elétrons. E aí é o seguinte. Aqui sempre eu vou ter uma comparação entre algo, né, que tenha carga positiva e carga negativa, ou entre algo que tenha carga e algo que não tenha carga. Essa é a lógica, tá? Porque se eu for comparar qualquer dois elementos diferentes que não tenham carga diferente de zero, que sejam neutros, nunca vai ser isoeletrônico, porque cada átomo diferente tem diferentes números de elétrons. Só vai dar igualdade quando algum átomo ganhar ou perder elétrons. Aí ele pode ser equivalente em número de elétrons a outro átomo. Beleza? Então, uma dica é sempre vai ter que ter uma carga em alguma coisa que vai ser isoeletrônica de outra. Tá? Eu até posso ter coisa com carga e coisa sem carga, ou eu posso ter duas coisas com carga, mas sempre vai ter carga envolvida. Então já fica a dica aí, isoeletrônico sempre vai ter uma carguinha envolvida, tá? Então nesse exemplo aqui, ó, o Mg é magnésio. Massa 24, número atômico 12. Só que ele é 2+, significa que ele está com duas cargas positivas sobrando. Se sobra positivo é porque perdeu o negativo, né? Então vamos fazer essa continha aqui, ó. Se ele tem 12 prótons, para sobrar carga 2, ele perdeu 2 elétrons, então carga 10, né? 10 elétrons, não carga 10, né? Carga 2 indica 10 elétrons. Olha o nitrogênio 3-, massa 14, número atômico 7. 3- indica que esse nitrogênio ganhou 3. Quantos elétrons ele tinha naturalmente? Naturalmente, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de próton. Esse naturalmente é se ele fosse neutro, né? Se ele estivesse no estado fundamental, ele teria 7. Como ele está com 3 cargas negativas, significa que ele tem o 7 dele mais 3. 7 mais 3 dá 10. Então,
Observe que o íon magnésio 2+, que é o cátion magnésio, tem 10 elétrons. O íon N3-, que é um ânion que a gente chama de nitreto, então o nitreto tem 10 elétrons também, tá? Então, se ambos têm 10 elétrons, a gente diz que esses dois carinhas são isoeletrônicos. Então, o cátion magnésio é isoeletrônico do ânion nitreto. Fechou? Então, essas semelhanças atômicas são isso, tem a ver com quantidade igual de prótons, número de massa igual, quantidade igual de nêutrons ou quantidade igual de elétrons. Fechou? Nesse vídeo era isso, até o próximo vídeo, mas eu sempre venho aqui para te dizer tchau aqui um pouquinho maior na tela. Se gostou, comenta aí onde você estiver assistindo esse vídeo, se você gostou, se você não gostou, e até o próximo vídeo.